pessoal, bem-vindo a mais um Literatus. Nesse vídeo nós vamos estar fazendo review, fazendo a verdade sobre um livro interessantíssimo da editora La Fonte, que seria, em alguma medida, uma cópia, uma imitação daquela coleção Primeiros Passos da Brasilienses, certo? Que se propõe ser livros pequenininhos, que trabalham sobre diversos temas. E esse livro aqui me surpreendeu bastante. Comprei baratinho, por R$10, novo. E eu já apresentei nos livros que eu li do ano passado e eu gostei muito. E mostra também que livro bom não precisa ser grande, extenso, entendeu? E muitas vezes o ideal é você começar por livros menores, do qual você vai estudar certos temas, certo? E o livro em questão é esse aqui, O que é Fascismo, do André Campos Mesquita. Ele está bem surradinho, pegou uma chuva, molhou, e graças a Deus eu não consegui perder ele. Então, assim, o tema do fascismo é um tema muito relevante para os nossos dias, porque é muito comum colocar o fascismo, o conceito de fascismo, como um xingamento, uma ofensa pessoal, né? Então, isso é um grande problema, certo? E esse livro aqui, ele pega muito da fonte de um outro livro do Leandro Conde, sobre fascismo, certo? Ele tem várias referências, faz alusão a várias referências históricas, certo? Tem citações diretas, inclusive de Mussolini. E a gente sabe assim que o fascismo quem estudou história, é um movimento ali que vem do início do século XX, do Benito Mussolini, que foi inclusive assim, amigo, né, de Hitler, e que teve esse movimento ali na Itália, certo? Então, assim, o que eu gosto desse livro é que, primeiro, ele coloca o fascismo como um fenômeno datado, conceitual, do qual se refere a um movimento político que houve ali na Itália, mas também ele coloca as características do fascismo contemporâneo, certo? Então, assim, o que faz a gente identificar e caracterizar alguém, um personagem ou um movimento como fascista? Então, ele vai colocar as características mostrando o que havia lá no fascismo italiano. Então, ele pega aqui os pontos, os capítulos, vou falando aqui, ele coloca o significado, a pátria, o inimigo, o líder, o mito, a conspiração, a milícia, e ele coloca a conclusão. Então, primeiro ele vai conceituar, dar o significado do fascismo. Ele vai falar que o fascismo tem uma característica de patriotismo ou de falso patriotismo, certo? Então, existe muito essa ideia de que aquela pessoa representa a pátria, ou aquele movimento, aquelas pessoas que participam daquele movimento representam a pátria, certo? O fascismo também tem que colocar um inimigo, e aí entende-se, inimigo não é adversário, você pode ter um adversário, mas quando você coloca um inimigo, você demoniza como, por fundamento, um inimigo é um mal. Então, essa é uma característica de um fenômeno fascista, né? Então, você coloca assim, existe um mal e a gente tem que destruir esse mal para que a sociedade seja purificada, entendeu? Então, o adversário não é uma pessoa que eu discordo, que, na minha opinião, tem características ruins ou prejudiciais, mas é uma pessoa que é um inimigo. E um inimigo, como um demônio, como algo, por definição, mal, ele tem que ser destruído.
Entendeu? Então, assim, quando a gente fala numa sociedade democrática, qual é uma das características da democracia? É o conflito legítimo. Entendeu? Óbvio que existem movimentos como, por exemplo, o nazismo. O nazismo é um consenso geral de que o nazismo é um movimento mau. Por quê? Porque ele visa destruir o outro, né? Então, o nazismo não tem espaço na sociedade, certo? Então, existe um consenso geral de que certas ideologias nazistas, ideologias como, por exemplo, o movimento da Ku Klux Klan, que visava destruir a minoria negra, então essas ideias, esses fenômenos não têm espaço no âmbito democrático, no âmbito da sociedade, certo? Mas o fascismo ele procura demonizar e, nesse sentido, colocar eles como os guardiães da moral. Então, assim, um fenômeno fascista ele tem muito esse aspecto moralista, né? De anticorrupção, de que representa uma classe pura, isenta de críticas, certo? O fascismo também tem que ter um líder, né? E o líder, ele é colocado como alguém que também não se pode contestar, que representa um Messias, que representa um Redentor. Então, se ele é um Messias, Redentor, puro, não se pode contestar ele, porque você está contestando o Salvador desse movimento, certo? A característica também do fascismo é um mito, né? Então você cria mitologias, você cria histórias fantasiosas para sustentar aquele discurso, entendeu? Então esse mito ele também é travestido de algo intocável e algo inquestionável, entendeu? Então você tem que colocar um mito, colocar uma idealização nesse mito para também concretizá-lo na realidade. Outra característica do fascismo ou do movimento fascista é a conspiração ou as teorias conspiratórias. Então, assim, por que existe a teoria da conspiração? Porque a teoria da conspiração faz com que eu também não seja criticado. Então, por exemplo, quando se identifica no movimento fascista suas fragilidades, suas dificuldades, sejam teóricas ou práticas, ou de que aquilo que se diz não acontece, ou se mostrou incoerente, você cria uma teoria conspiratória para dizer, não, eu não estou errado por causa disso. Não é que eu estou errado, é porque existe alguma coisa por trás que justifica. Entendeu? E a teoria conspiratória, por exemplo, nós vemos muito essa ideia de Illuminatis, de que existe um grupo que domina o mundo e que faz com que as coisas estejam dessa forma, né? O socialismo fabiano. O que é o socialismo fabiano? O socialismo fabiano são capitalistas. Como é que existe socialismo, comunismo, que tem capitalistas, pessoas extremamente ricas por detrás, né? Então é uma contradição em termo, né? Você tem o marxismo cultural, né? O marxismo cultural, muito embora você tenha a ideia de Gramsci, que é de você criar, que não deixa de ser verdade, você criar nas estruturas do Estado mecanismos para sabotar o capitalismo, ainda assim, na nossa realidade, se você olhar de uma maneira concreta, até aqueles movimentos ou partidos políticos que se identificam com a esquerda, eles beneficiam o grande capital, beneficiam grandes capitalistas, beneficiam os bancos, que para o marxista isso seria um pecado capital, né? Então, assim, quando a gente não entende a dinâmica da sociedade, que ela é complexa, a gente cria teorias da conspiração.
A gente cria novas teorias da conspiração para dizer, olha, isso aqui é porque é um novo tipo de sistema que quer dominar. E aí, infelizmente, os conservadores, até conservadores como Roger Scruton, que eu acho que são interessantes, eles escorregam nessa casca de banana, né, de criar teorias conspiratórias, né? E, por fim, o fascismo ela tem a ideia da milícia, né? O que é a milícia? A milícia é uma instituição paramilitar. Ela não é uma instituição de polícia oficial. Então, você cria milícias com a ideia de justificar, por exemplo, a insegurança. O que existe hoje no Brasil? Você tem que criar pessoas armadas, que na verdade a ideia é você criar uma ideia paramilitar dos grupos ungidos para defender o suposto bem. Então, assim, óbvio que a segurança pública hoje é deficitária, é problemática. As próprias leis, que eu concordo, elas beneficiam o avanço da criminalidade, certo? Mas uma ideia do fascismo é você, através de uma ideia de legalização ou de flexibilização do porte, da posse de armas, você criar uma polícia própria. Porque quando você defende a ideia de flexibilizar o acesso às armas, você vai criar, nessas pessoas que defendem isso, um grupo que é seu paramilitar, entendeu? Com isso, eu não quero entrar na questão de que, em alguma medida, existe possibilidade de que você possa ter o porte ou a posse de armas. Existem situações e casos. Mas a sociedade hoje entende que quem tem o monopólio da força é o Estado. Entendeu? E isso visa você criar uma imparcialidade nas decisões. Imagine se eu chegar aqui e achar que é legítimo eu pegar e atirar em alguém por defesa própria. Muito embora a lei ela tem algumas condições que falam que ali existe legítima defesa, certo? E eu acredito também que no Brasil é deficitária a lei com relação à legítima defesa. Mas uma estratégia fascista é você, por exemplo, fazer alusão a um porte ou uma flexibilização do porte de arma para criar uma milícia própria para aquele grupo que defende isso. Entendeu? Então, isso é muito problemático. E, assim, através desse livro, eu pude observar que existe nos nossos dias, e até porque, não dizer, no Brasil, fenômenos que se encaixam naquilo que a gente chama de fascismo, certo? Muito embora eu acho que tem que ser com muito cuidado a gente caracterizar o fenômeno como fascista. Por quê? Porque, muito embora isso é levado como um insulto para demonizar e dizer que eu tenho um monopólio daquilo que é correto e dos conceitos corretos. Então, assim, o que eu cheguei à conclusão desse livro é que existe um fenômeno datado do fascismo, caracterizado, entendeu? E existe, nos nossos dias atuais, fenômenos que têm características fascistas, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Para mim, esse livro aqui, se eu lesse só ele sobre esse assunto, eu já me daria por satisfeito. Apesar de você poder concordar de um ou outro ponto dele. Um livro barato e, como eu disse, você não precisa ler um manual de 900 páginas sobre o assunto para você entender. E, às vezes, é melhor você ler um livro desse aqui que você lê menos de 100 páginas. Olha o tamanho desse livro. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Tem um Pix aí para contribuição e até a próxima.